CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita, de 1858. A Eloá vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente inicia o estudo desta manhã. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 17. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Disse Jesus: sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Está anotado em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E lê o item 18. Lê o outro. Item 18. Chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse, Jesus disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Estão anotados em Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, nesse sentimento e pensamento de seguirmos o nosso mestre querido, vamos mentalizar a figura dele e dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, nos dê forças, mestre querido, para continuarmos nessa jornada que nós, espíritos imperfeitos, interpretamos como sofrimento, mas tu nos disseste, nos chamaste a atenção, que é uma honra, que é uma felicidade, que é uma bem-aventurança, sermos perseguidos pelo seu nome. Que nós possamos mudar o nosso ponto de vista mediante os assédios da vida que temos sofrido, todos nós. Que nós possamos nos firmar no teu Evangelho, nos protegendo e a cada um de nós nessa união dessa casa de amor, pois temos todos muitas dívidas a acertar, e tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. Que nesse instante em que unimos os nossos corações, as nossas mentes em torno do estudo da Revista Espírita, que nós direcionamos as nossas melhores vibrações de amor a Kardec e a todos os espíritos que trabalharam, tanto dando as comunicações como médiuns à época, que também eles sofreram muito como os primeiros cristãos. E nós aqui estamos dando o nosso humilde pequeno testemunho pelo teu nome, Senhor, que possamos saber fazer isso como tu nos ensinastes. Pedimos aos espíritos bondosos que nos auxiliam, que inspirem mais e mais o nosso Newton, nesse dia em que comemoramos aí o seu nascimento, que ele seja coberto com o teu amor, fortalecido, Senhor, nesse testemunho maior que é o dele, porque está à frente de toda a casa, da parte material. Enfim, Senhor Jesus, te pedimos por todos que sofremos. Que seja tão, Senhor Jesus, em teu nome,
Em nome dessa espiritualidade benfazeja, amiga, que sustenta essa casa de amor, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciados nossos estudos sobre a Revista Espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar início aqui ao estudo de hoje. Nós paramos na página 13 da minha edição da Revista Espírita e da Edicel, Manifestações Físicas. Então nós estamos estudando a Revista Espírita de 1858, de janeiro de 1858. Primeira revista espírita lançada por Kardec. Lemos o seguinte em Les Spiritualités, de fevereiro de 1857. Ultimamente, perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos e etc. E logo a mão de uma senhora, bastante séria para brincar com estas coisas, traçou violentamente estas palavras. Quem faz dançar os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo de origem espanhola, espiritualista, falecido no verão passado, deu-nos diversas comunicações, numa das quais encontramos a seguinte passagem. As manifestações que buscais não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Não obstante, concordamos que têm sua utilidade, porque talvez, mais que qualquer outra, podem servir para convencer os homens de hoje. Então vamos lá. É que eu passei direto e essa resposta ali que essa senhora deu é muito interessante. A gente tem que analisar, né? Sim. Então ele estava perguntando, ele fez uma pergunta se somente se todos os espíritos indistintamente faziam mover as mesas, fazia manifestação física. Aí a senhora responde: quem faz dançar os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? Então ela deu a resposta com uma pergunta. Um espírito através de uma senhora, não é isso? Deu a resposta através de uma pergunta. Quem faz dançar os macacos pelas ruas? Quem faz a brincadeira, a palhaçada? São homens superiores ou homens ali do mundo atrelado a isso? Foi o que ela respondeu, né? Então a resposta dela é que isso se dá pelos espíritos inferiores, né? Pelos espíritos, os saltimbancos, né? Como diz ali no livro dos Espíritos. Aí vem essa resposta de um espírito que tinha passado há pouco tempo, né? Feito a passagem há pouco tempo. As manifestações que buscais não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Então ele está ratificando o que o outro espírito disse, né? São os macacos, são os homens sérios que fazem dançar os macacos pela rua, né? Aquelas brincadeiras. E ele está dizendo, essas manifestações se acham no número das que mais agradam, de novo. As manifestações que buscais não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Então não são eles que se ocupam com isso. Não obstante, concordamos que tem sua utilidade, porque talvez mais que qualquer outra podem servir para convencer os homens de hoje. Então, quando Deus ordenou que os espíritos se manifestassem, como está ali no prefácio do Evangelho, né, como as estrelas que caem do céu, eles vieram para fazer a manifestação física, os espíritos mais ligados à Terra. Esses que vieram. E por trás de tudo isso, claro, estavam os espíritos superiores, né, coordenando todo aquele trabalho, vendo o que estava acontecendo. Para quê? Para que despertasse no homem o interesse. Para que despertasse o interesse nos homens. Então vamos lá, continua.
Para obter tais manifestações, é absolutamente preciso que se desenvolvam certos médiums, Tá ligado? cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos Conseguiu ligar? que as podem produzir. Não duvidamos de que as vejais mais tarde desenvolver-se entre nós. Então, não serão estas pancadinhas que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria entremeado do troar do canhão. Então, as manifestações precisam de médiums. Não são apenas os espíritos, ele precisa do fluido do médium. Tem que ter médium, uma constituição física, como ele disse, com fluido apropriado para que eles possam produzir esses fenômenos. Começou lá com a dança das mesas, as pancadas, depois sons mais como o rufar de canhão, enfim, sons de música, de piano. Num recanto da cidade, No recanto da cidade, acha-se uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Foi o que nos asseguraram, pois não o verificamos. Pensando que o dono da casa nos pudesse esclarecer, convidamo-lo para algumas sessões dedicadas a esse gênero de manifestações. E mais tarde, a esposa desse honrado senhor não quis que ele continuasse entre nós, porque, disse-nos ele, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora X. Não podemos impedir que espíritos imperfeitos façam barulho ou outras coisas aborrecidas e mesmo apavorantes. O fato de estar em contato conosco, que somos bem intencionados, não diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Então, o barulho lá na casa da pessoa, o espírito disse através de outra médium, um espírito superior, dizendo, a gente não tem controle, o problema ali é do médium, né? Exatamente. Porque quando o médium se moraliza, esses ruídos cessam. Eles acontecem para chamar a nossa atenção. Ainda hoje acontece muito, né? Acontece muito, até aparelhos eletrônicos, liga, desliga. Queima a luz. Queima. Lâmpada. Muito bem. Chamamos a atenção para a perfeita concordância que existe entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans com relação à fonte de manifestações físicas e o que nos foi dito a nós próprios. Isso é Kardec falando, né? Com efeito, nada pintaria essa origem com mais vigor que esta resposta, ao mesmo tempo espiritual e profunda. Quem faz dançar os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? Teremos ocasião de transcrever de jornais da América numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinárias que as que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com o provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas assim tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas, mas não as podemos verificar, a dúvida é admissível. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Senhor Home, que nos deu provas. É verdade que o Senhor Home não foi para um teatro a fim de operar os seus prodígios, e que nem todo mundo, pagando a entrada, os pôde ver. Por isso, muitos o consideram um hábil prestidigitador, sem refletir que a fina flor da sociedade, testemunha destes fenômenos, não se prestaria de bom grado a lhe servir de parceira. Se o senhor Home fosse um charlatão, não teria tido o cuidado de recusar magníficas ofertas de muitos estabelecimentos públicos e ter-se-ia locupletado.
Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar aos seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde, falaremos pormenorizadamente do Sr. Home e da sua missão, e da missão que o conduziu à França. Enquanto isto, eis um fato de manifestação espontânea que nos referiu de distinto médico de toda a confiança e que é tanto mais autêntico quanto passado com o seu testemunho pessoal. Em seguida, ela vai ler aqui um caso que se passou com um médico, né, que contou para ele. Mas antes ele falou do Sr. Home. Quem é o Sr. Home? É o Daniel Douglas Home, um médium inglês. E que, como ele disse aqui, não ia para o circo, não ia para os espetáculos, não iam para as instituições públicas para aparecer. Recusou ofertas, ele fazia. Ele levitava com cadeira e tudo. Então ele subia com cadeira e tudo, saía pela janela do castelo, dava a volta no castelo e entrava. E de uma altura grande, 50 metros de altura. Aqueles castelos eram altíssimos. Sabe o que é sair com cadeira e tudo, dar a volta e entrar? Para evitar fraude, quando ele subia, ele levitava, ele marcava no teto, e o teto não era rebaixado como aqui não, aqueles tetos altos, né? Ele chegava lá, marcava com lápis e depois voltava. Para não dizer que era ilusão de óculos, ótica, vocês estão sendo iludidos, ele não faz isso. Então ele ia e riscava assim com lápis. Mais na frente ele vai falar do Daniel Douglas Home novamente. Então são os fenômenos, né? Está começando aqui a revista 1858 falando dos fenômenos físicos, com Daniel Douglas Home, e ele disse aqui inicialmente que somente os espíritos imperfeitos, mais ligados à matéria, que se dão a esse tipo de manifestação. Aí eu gostei daquela resposta, né? Os macacos que dançam na rua. Interessante, né? Quer dizer, é porque cansou de falar, né? Cansou de falar, de explicar. O que a gente vê aí na rua, algo que chama atenção, uma palhaçada Essas qualquer? moleques, às vezes jovens, né, que fazem aquela palhaçada. Então, pois é. Ainda estão muito Quem que se ocupa com aquilo? Continua aí, vamos um exemplo aí que vai trazer esse médico. Uma distinta família tinha como empregada uma moça órfã, de 14 anos, cujo caráter, naturalmente bondoso e delicado, lhe havia granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão morava uma família cuja senhora, não se sabe porquê, havia tomado birra à mocinha, a ponto de a tornar objeto de toda sorte de atrevimentos. Um dia, ao entrar ela, a vizinha apareceu furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Apavorada, atira-se à porta, tentando tocar a campainha. Infelizmente, o cordão estava partido e ela não alcançava. Eis, porém, que a campainha tocou por si mesma e vieram abrir. Na perturbação, ela não se deu conta do que se havia passado, mas depois a campainha continuou tocando de vez em quando, sem uma causa desconhecida, tanto de dia como à noite. E quando iam atender a porta, não encontravam ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados por essa piléria de mau gosto. A queixa foi levada ao comissário de polícia, que abriu inquérito, procurou ver se algum fio secreto se comunicava com o exterior e nada pôde descobrir. Entretanto, as coisas continuavam mais insistentemente, em detrimento do repouso de todos e, sobretudo, da pequena criada acusada como a causa do barulho. Depois de aconselhados, os patrões resolveram afastá-la, colocando-a em casa de amigos no campo.
Desde então, a campainha ficou quieta e nada de semelhante se produziu no novo domicílio da pequena órfã. Como é que era a campainha naquela época? Devia ser um sino, né? Devia ser puxar aquela cordinha, tipo um sino. Você puxa, puxa e a toca cordinha. o sino. Não é como a gente tem hoje a campainha elétrica. Não tinha perto do ainda botão. eletricidade. Sim. E olha o fenômeno físico aí. A campainha tocava sozinha. E quem era a causa? A menina, a empregada. Ela tinha o fluido. Ela tinha o que o espírito precisava para provocar o fenômeno. Hoje em dia a gente vê a luz acender e apagar, a campainha toca sozinha também. Eu conto aqui de vez em quando da moça, ela falou para a gente, do feijão, né? Ela estava lavando a louça, passando bombril com sabão na panela, aí botou em cima da pia, a panela suja de sabão, com a esponja e bombril, e o feijão estava ali, acho que fervendo, e foi dentro da panela de feijão, sozinho. E na casa dela acontecia muita coisa, a torneira abria sozinha, fechava, a luz acendia, apagava, desligava a televisão ligava sozinha. São os fenômenos que acontecem ainda hoje, mas vamos lá, porque tem gente que ainda não despertou. Esse, como muitos outros fatos que teremos de relatar, não se deu nas margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na Travessa dos Panoramas. Cabe agora explicá-lo. A mocinha não tocava a campainha, é claro. Estava aterrada com o que se passava para pensar numa brincadeira na qual fosse ela própria a primeira vítima. Não menos certo é que o toque da campainha era devido à sua presença, pois que o efeito cessou quando ela se foi. O médico que testemunhou o fato explica-o como a poderosa ação magnética exercida inconscientemente pela mocinha. Essa explicação, de modo algum, nos parece concludente. Por que ao partir teria ela perdido tal poder? Diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na moça uma superexcitação de natureza a desenvolver a ação magnética e que o efeito cessara com a causa. Confessamos que o argumento não nos convence. Se a intervenção de um poder oculto não está demonstrado peremptoriamente, pelo menos é provável, conforme casos análogos que conhecemos. Admitindo, pois, tal intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor provavelmente quis subtrair a mocinha ao perigo que corria, que, a despeito da afeição que os patrões lhe tinham, talvez fosse de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o barulho continuou até que ela partisse. A explicação aí do caso. Né? A explicação. Ficou bem claro, né? Os diabretes. A intervenção dos seres incorpóreos nas coisas da vida particular faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não entra na mente das pessoas sensatas tomar ao pé da letra todas essas lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se repetem prazerosamente ao pé do fogo. Entretanto, esses fenômenos, nos quais somos testemunhas, provam que tais contos se baseiam em alguma coisa, pois aquilo que hoje se passa deve ter se passado em outras épocas. Tire-se deles aquilo que, de maravilhoso e fantástico, lhe deu a superstição, e ter-se-ão todos os caracteres,
fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns bons, benfeitores, obsequiosos, gostando de servir, como os bons browners. Outros, mais ou menos maliciosos, brincalhões, caprichosos e mesmo maus, como os Gobelins da Normandia, e que se encontram na Escócia sob o nome de Bugles, na Inglaterra com Bogers, na Irlanda como Krug, na Alemanha como Pux. Conforme a tradição popular, esses diabretes penetram nas casas onde procuram todas as ocasiões para pilhérias de mau gosto. Batem às portas, deslocam móveis, dão pancadas nos tonéis, marteladas no soalho e no forro, assoviam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam as cortinas e os lençóis dos que estão deitados e etc. Os boss dos ingleses exercem sua perversidade principalmente contra as crianças, a quem parecem têm aversão. Frequentemente tomam-lhes o pedaço de manteiga ou a tigela de leite durante a noite. Durante a noite agitam as cortinas do leito, sobem e descem escada com grande ruído, atiram pratos e causam estragos nas casas. Que tipo de espírito que vai ficar fazendo isso? Mexendo com criança, tirando o leite, fazendo barulho de subir e descer a escada, perturbando todo mundo. É Jesus Cristo? Não é. É o Dr. Bezerra de Menezes? Não é. São espíritos que eles dão o nome de diabretes, que em cada lugar dão um nome diferente. Na Inglaterra tem um nome, na Irlanda tem outro nome, na Escócia outro nome. São tudo espírito inferior. Aí vocês acham que só tem brasileiro inferior? Não. Olha quanta maldade esses espíritos estão fazendo. Vai o outro parágrafo. Em certos lugares da França, os gobelins são considerados como espécies de demônios familiares, aos quais tenho cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem aos seus amos trigo roubado no celeiro alheio. É realmente curioso encontrar essa velha superstição da Gália Antiga entre os borussianos do século X, os prussianos de hoje. Seus colchiques, ou demônios familiares, também iam roubar trigo nos celeiros e o traziam às pessoas afeiçoadas. Então a gente vê que o fenômeno sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Agora, na época prevista por Deus, aí aconteceu muitos fenômenos. Eles se espalharam. Quem não reconhece nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, com que os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos. Quem, dizíamos nós, não reconhece os espíritos batedores e aqueles que, sem injúria, são chamados de perturbadores? E um fato semelhante, descrito pouco acima, da mocinha da travessa dos panoramas, se tivesse ocorrido no campo, sem dúvida, seria levado à conta do gobelin do lugar, depois ampliado pela imaginação fecunda das comadres. Alguém mesmo teria visto o diabrete pendurado na campainha, dando risadas, fazendo macaquices nos bobos que fossem abrir a porta. Então, são espíritos inferiores que provocam esse tipo de manifestação. E no último parágrafo ele se reporta à menina, né, que tocava a campainha. Lá da casa, a empregada da casa. E as comadres sempre existiram, né? Sempre existiram, e sempre inventando também, né? Coisa. Inventando, elas vão aumentando. A comadre que ele está dizendo aqui são as fofoqueiras. Que aumentam um ponto em cada conto. E vai dizendo aquilo que não viu. Tudo bem, ficou de fácil entendimento, né? Você que está ouvindo pela primeira vez, ficou claro, né? A manifestação dos espíritos. Vamos para uma outra
Evocações particulares. Uma outra manifestação aqui, que tem como título Evocações Particulares. Mamãe, aqui estou. A senhora, aí XXX, para não dizer o nome da pessoa, havia perdido, meses antes, a filha única, de 14 anos, objeto de toda sua ternura e muito digna de seus lamentos, pelas qualidades que prometiam torná-la uma senhora perfeita. A moça falecera de longa e dolorosa enfermidade. Inconsolável com a perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se e repetia incessantemente que em breve iria reunir-se a filha. Informada da possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, na conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas, pouco afeitas uma e outra a semelhantes evocações, principalmente numa circunstância tão solene, pediram-me assistência. Éramos 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. Então, uma mãe que perdeu a filha, como nós falamos, a filha morreu, estava desesperada, triste, vai procurar uma médium que elas não tinham afeições, quer dizer, não tinha ligação, né, íntima uma com a outra, era conhecida, e a médium também não era feita esse tipo de comunicação, mas aí foram juntos os 3, esse eu aqui é Kardec. É Kardec. Kardec foi verificar lá com a mãe sofrida junto à médium. Aí a mãe, em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Mamãe, aqui estou. A mãe, és tu, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Lili. Era o apelido familiar dado à moça em sua infância. Nem mesmo a médium o sabia, nem eu, pois há muitos anos só a chamam Júlia. Com esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar sua emoção, a mãe rompeu em soluços. Mãe, por que te afliges? Sou feliz, muito feliz. Não sofro mais, e vejo-te sempre. Mas eu não te vejo. Onde estás? Aqui, a teu lado, com a minha mão sobre a senhora X, que era médium, para que escreva o que te digo. Vê a minha letra. A letra era realmente a da moça. Dizes, minha mão, então tens corpo? Não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência. Não estás contente porque não sofro mais e porque posso conversar contigo? Se eu te visse, te reconheceria então? Sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. Com efeito, eu te revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Não, sou eu mesma, que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do senhor Z, ele não é sincero. Esse senhor, conhecido apenas da mãe, citado assim espontaneamente, era uma nova prova da identidade do espírito que se manifestava. Que pode fazer contra mim o senhor Z? Não te posso dizer, isto me é vedado. Posso apenas te advertir que não desconfies
porque desculpem, não te posso dizer, isto me é vedado. Posso apenas te advertir que desconfies dele. Estás entre os anjos? Oh, ainda não. Não sou bastante perfeita. Entretanto, não te conhecia nenhum defeito. Eras boas, meiga, amorosa e benevolente para com todos. Então isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha defeitos, e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora vejo que me falta para ser perfeita. Como adquirirás essas qualidades que te faltam? Em novas existências, que serão cada vez mais felizes. É na terra que terás novas existências? Nada sei a respeito. Desde que não fizeste o mal em tua vida, por que sofrestes tanto? Prova. Eu a suportei com paciência, pela minha confiança em Deus. Hoje sou muito feliz por isso. Até breve, querida mamãe. Ante fatos como esse, quem ousará falar do nada do túmulo, quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas, não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual pela troca de seus pensamentos. Apesar da discrição em que envolvemos esse relato, não o teríamos publicado se não tivéssemos tido a autorização formal. Aquela mãe nos dizia: possam todos quantos perderam suas afeições terrenas experimentar a mesma consolação que experimento. Então, ela roga para que todas as mães tenham a consolação que ela teve. Que coisa interessante, né? O diálogo entre a filha que desencarnou e a mãe que estava aflita. Que conforto. Quanto conhecimento, né? Quanta informação. E ela falou ali de uma porção de coisa. Falou do corpo fluídico, que ela tem um corpo semelhante àquele. Coisa. Não era mais um corpo de carne e osso. Falou da reencarnação. Falou que ela não era perfeita, mas só seria feliz, um anjo, só seria perfeita com as novas reencarnações. Hã? Isso. Né? Termina aí. Acrescentaremos apenas uma palavra aos que negam a existência dos bons espíritos. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa jovem fosse um demônio malfazejo. Né? Se você for hoje ainda aí nas igrejas, vão dizer que ele é o demônio. E não era o demônio. E ela deu alguns detalhes, né, como o apelido Lili, que só teve na sua infância, que nem a mãe sabia, né? Não nem chamavam mais, né? Nem chamavam mais, nem a mãe lembrava mais, porque não chamava. E a médium não conhecia. E um outro detalhe, a letra... Que era igual a letra. Era igualzinha a letrinha dela. Interessante, né? Então nós estamos sempre juntos, esses espíritos estão sempre, que nos amam, estão sempre junto a nós. E a gente não percebe, né? Muitas vezes eu falo aqui, alguém que eu gostaria que eu visse, mas eu nunca vi. A mãe ainda sonhava, né? Eu nunca sonhei. A mãe sonhava, mas achava que era uma lembrança, uma coisa da cabeça dela, né? Você certamente sonha, mas não lembra. A minha irmã sonha muito, a minha irmã. E ela parou de sonhar com o meu pai. Eu tive a informação que o meu pai tinha reencarnado, mas coincidiu com ela sonhava sempre com ele. Eu nunca sonhei com meu pai. 30 e poucos anos de desencarnado, nunca sonhei com ele. E ela sempre sonhava. E dizia, ela que passava, meu pai falou isso, falou aquilo, está preocupado com isso. Aí, de repente, ela parou de sonhar. Foi quando tive a informação que ele reencarnaria. Coincidiu, né? Coincidiu. Interessante, né? Agora ela sonha de vez em quando com a minha mãe. Eu nunca sonhei com a minha mãe também, eu nunca sonhei com ninguém. Aí sonhou com a minha mãe. Ela me ligou ontem e falou assim, eu sonhei
e pela primeira vez sonhei com a Lurdinha. Elas estavam juntas, eu vi as duas no SEAP. Elas estavam separando as roupas para dar para as pessoas, ali do brechó. Que lindo. Quer dizer, foi como ela interpretou, Sim, mas ela sim. viu as duas juntas. É interessante. Muito Vamos lá. interessante, né? Agora, Uma conversão, é uma outra comunicação Outra aqui, uma história. conversão. Embora sobre um outro ponto de vista, não será menor o interesse oferecido pela evocação seguinte. Um senhor, que designaremos pelo nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, há muito havia perdido o pai, objeto de toda a sua ternura e de profunda veneração. O velho Georges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que marcam o homem de bem, posto professassem ideias materialistas. A este respeito, o filho partilhava das mesmas ideias, se não ultrapassava as do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O espiritismo não se adaptava a tais pensamentos. A leitura do Livro dos Espíritos, entretanto, provocou-lhe uma certa reação, corroborada por uma conversa direta que tivemos com ele. Dizia: se meu pai pudesse me responder, eu não duvidaria mais. Foi então que se fez a evocação seguinte, na qual encontraremos diversos ensinamentos. em nome do Todo-Poderoso e Espírito do meu Pai, eu lhe peço que se manifeste. O Senhor está junto de mim? Sim, Por que o Senhor não se manifesta diretamente a mim quando tanto nos amamos? mais tarde. Poderemos nos encontrar um dia? Sim, breve. Amar-nos-emos como nessa vida? Mas Em que meio o Senhor se acha? sou feliz. O Senhor reencarnou ou está errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentou ao deixar o envoltório corporal? De perturbação. Quanto tempo durou a perturbação? Pouco para mim, muito para você. Pode avaliar a sua duração de acordo com o nosso modo de contar? 10 anos para você, 10 minutos para mim. Mas eu não o perdi há tanto tempo. Não há somente 4 meses? Se você, como vivo, estivesse em meu lugar, teria sentido aquele tempo. Crê agora em um Deus justo e bom? Sim, Quando vivo na terra, também acreditava? eu tinha presciência, mas não acreditava. Deus é todo-poderoso? Não subi até ele para avaliar o seu poder. Só ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual. Ele se ocupa com os homens? Sim, Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? se você fizer o mal, sofrerá. Serei recompensado se fizer o bem? Avançará em seu caminho. Estou no bom caminho? Faça o bem e verá. Creio ser bom, mas seria melhor se um dia o pudesse encontrar como recompensa. Que este pensamento sustente e o encoraje. Meu filho será como seu avô? Desenvolva suas virtudes e extirpe seus vícios. Isto é tão maravilhoso que chego a não crer que nos comunicamos nesse momento. De onde lhe vem a dúvida? É que, partilhando de suas opiniões filosóficas, fui levado a atribuir tudo à matéria. Você vê de noite aquilo que vê de dia? Meu pai, então eu me acho na noite? Sim. O que é que o senhor vê de mais maravilhoso? Explique-se melhor. Encontrou minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. O senhor volta a vê-las quando quiser? Sim, É penoso ou agradável
que me comunique com o Senhor. É uma felicidade para mim, se eu lhe puder fazer o bem. Voltando para casa, que poderia fazer para me comunicar com o Senhor, já que isso lhe dá prazer? Serviria para que me conduzisse melhor e me ajudaria a educar os meus filhos? Cada vez que o movimento o levar ao bem, eu ali estarei. Inspirá-lo-ei. Calo-me com receio de o importunar. Fale ainda se quiser. Já que o permite, farei mais algumas perguntas. De que afecção o Senhor morreu? Minha prova havia chegado a termo. O Senhor contraiu o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente durante a noite? Sabê-lo-á mais tarde. Considero minha afecção grave e queria ainda viver para os meus filhos. Ela não o é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixe a natureza agir. Sob que forma o Senhor aqui se acha? Sob a aparência da minha forma corpórea. Encontra-se num determinado lugar? Sim, por detrás de Hermance. Hermance é a médium. Poderia tornar-se visível? Não vale a pena. Vocês teriam medo. O Senhor nos vê a todos aqui presentes? Sim. Quer dizer alguma coisa a cada um de nós? Em que sentido me faz esta pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez. Por hoje basta. Interessante, né? Deu para o senhor entender esse diálogo? Do pai com o filho? Deu para o senhor entender? Deu para entender bem, né? E Kardec estava presente. Eu acho que é Hermance do For, né? Hermance de For, com certeza. É. Deve ser, A porque médium. a única médium é a Hermance. Porque Hermance foi quem terminou o livro dos Espíritos. Sim. Né? Até a pergunta 500 foi com aquelas meninas Foi, aquelas da família meninas, Buda. Isso. E depois Hermance. Depois Hermance. Algumas questões a daquela, partir da segunda edição, né? daquela Isso. sonâmbula, a partir da segunda edição. Ruth Jafé, foram Ruth. as anotações, Ruth Jafé, foram as anotações dela, lembra? Que ele pegou aquele caderno, né? Foi. Na primeira edição, mas como ela teve aquele problema da fascinação, se afastou, né? O efeito que esta comunicação produziu no senhor Jorge foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhes as ideias. Numa sessão a que compareceu no dia seguinte, em casa da senhora Roger, sonâmbula, acabou de dissipar as poucas dúvidas que lhe podiam restar. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. A Eloá vai ler a carta para a gente parar aqui. Mas antes, vamos fazer uma análise aqui rapidamente. O senhor que desencarnou, ele era materialista. Ele não comungava das ideias espiritualistas, ele não acreditava, mas era uma pessoa boa, era um homem de bem, né? Ele tinha virtudes. E ele passou pela perturbação. O que me chamou a atenção ali foi o momento da perturbação, que todos nós passamos, todos iremos passar. Ele falou que foi 10 minutos, mas que para o filho seria 10 anos. Eu também não entendi. Só que ele morreu, só tinha 4 meses. Só tinha 4 meses. Só que ele vinha, pelo que eu entendi, veja se é isso, ele vinha na doença, o velho, né, o senhor, o pai, vinha numa doença. Pode ser isso, né? Eu não entendi, mas o que eu posso tirar daqui é que a perturbação, todos nós passamos por ela, e que para ele não foi um tempo muito curto, né? Ele passou por uma perturbação. Mas eu vou deixar isso de lado, que eu também não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas o diálogo foi muito interessante. Aí o filho recorre a uma outra médium sonâmbula e ele vai resumir aqui. Continua. Essa senhora... Essa senhora entrou espontaneamente comigo em detalhes tão precisos em relação a meu pai, minha mãe, meus filhos e minha saúde. Descreveu com tal exatidão todas as circunstâncias de minha vida, lembrando mesmo
fatos que de há muito me haviam sido varridos da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes desta maravilhosa faculdade de que são dotados os sonâmbulos lúcidos, que desde então foi completa em mim a reação das ideias. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão de sonambulismo, por assim dizer, eu era testemunha ocular da vida extracorpórea, a vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão e a 200 léguas de distância aquilo que só era de mim, que só de mim era conhecido, era preciso ver. Ora, de vez que isto não era possível com os olhos do corpo, havia então um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. Que podia ser esta coisa, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente do qual o corpo é simples envoltório, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de atividade. Interessante. Então ele foi na médium sonâmbula, e uma senhora sonâmbula, ela não era médium, ela falou só do sonambulismo. E ela deu detalhes que só ele sabia, até da infância dele. Detalhes a respeito do pai e dele. E aí ele concluiu o seu raciocínio com relação à vida após a morte. Porque até então ele também era incrédulo, né? Mais do que o próprio pai. Mais que o próprio pai, é verdade. Mas é interessante, ele resolveu ler o Livro dos Espíritos. Resolveu ler, né? Naturalmente, deve ter conhecido Kardec, né? Para Kardec estar contando essa história. Atualmente o senhor Jorge não só deixou de ser materialista, mas é um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados do Espiritismo, o que faz duplamente feliz, pela confiança que agora tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Olha o que o Livro dos Espíritos fez com ele. Então esse não era aquele materialista que não aceitava nada, era que ele precisava de algo, como Kardec diz, para despertar. Esta evocação inicialmente muito simples não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do velho Jorge reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Interessante, né? Isso aí eu estava anotando e não chamei atenção. O senhor vê que todos estamos aqui? Sim. A resposta é sempre curta, né? Curta. Sempre curta, nunca falou demais, era o caráter dele. O senhor volta a vê-los quando quiser? Sim. Ele começa, né? Porque o senhor não se manifesta para mim mais tarde? Poderemos nos encontrar um dia? Sim, breve. Amar-nos-emos como nesta vida? Mais. Em que meio o senhor se acha? Sou feliz. E sempre com resposta curta. Olha aqui, agora a gente está vendo que isso era dele, já quando era encarnado, dele. já era dele. Ó. Essa evocação inicialmente simples, muito simples, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do velho Jorge reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Mas já não é o séptico que fala. Reconhece seu erro. Seu espírito é mais livre, mais clarividente e retrata a unidade e o poder de Deus por estas palavras admiráveis. Abre aspas. Só ele é seu igual. Fecha aspas. Ele, que em vida tudo atribuía à matéria, dizia agora:
o corpo nada é, o espírito é tudo. E esta outra frase sublime: você vê de noite aquilo que vê de dia? Interessante, né? Ele estava dizendo, mas você era materialista, mas você vê de noite aquilo que você vê de dia? Agora eu estou de dia, tudo aqui está claro. Antes eu estava na obscuridade. Sim. Olha quanta coisa ele dizia numa pequena frase. Quanto ensinamento. Né? Para o observador atento, tudo tem um alcance. E é assim que cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Interessante esse diálogo, né? Muito interessante. Está vendo como é bom estudar a Revista Espírita? Muitos casos, Né? Muita coisa interessante que a gente não consegue ver aí no dia a dia. Então vamos fazer a nossa prece? Passou rápido, né? Passou. Vai, Pode Eloá. fazer? Então nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec. Quanto trabalho desse amigo incondicional. Quanto trabalho pela humanidade. Verdades do mundo espiritual, não nos deixando dúvida com relação à vida futura, que Jesus sempre falou, entrando nos mínimos detalhes. Quanto consolo a doutrina nos traz, quando vimos a transformação de um séptico em um ardoroso espírita. O consolo de uma mãe aflita, que só pensava em morrer quando tem a comunicação com a sua filha. Bendito seja Allan Kardec, receba a nossa gratidão por tudo que fez. A humanidade o reconhecerá. Todos o reconheceremos um dia. E esse dia está chegando, vai chegando, em que toda a humanidade partilhará desses conceitos. Conceitos como a imortalidade. Conceitos como a imortalidade conservando a sua personalidade, conservando o seu caráter. A ideia da comunicabilidade, das muitas vidas, enfim, da pluralidade dos mundos habitados, da unicidade de Deus, a humanidade conhecerá em breve. Obrigado por desde já alcançarmos essas ideias em nossas vidas. Obrigado aos nossos anjos guardiães que colocaram no nosso caminho essa doutrina que liberta, que esclarece e liberta, que nos tira da ignorância. Obrigado ao altivo e a toda a casa espírita que nos abriga e nos facilita esse conhecimento. Em nome, então, do nosso querido irmão altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.